Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, graça e paz, paz e prosperidade. Bom é o nosso Deus que nos traz aqui mais uma vez, live 1228 chegando, mais um tempo que a gente encontra para estar com Deus, para falar de Deus, para ouvir a sua voz, para sermos instruídos, ensinados a ter uma vida segundo os propósitos de Deus, segundo os seus desígnios, né? Estamos debaixo das instruções, dos desígnios de Deus. Dificuldades temos, lutas temos, mas maior é o Senhor que está conosco, né? Maior é o Espírito Santo que nos conduz, maior é a presença de Deus em nós do que qualquer outra dificuldade, qualquer outra batalha, né? Qualquer inimigo que queira vir contra nós. Agradeço você que está chegando, Yolanda já chegou, o pessoal vai chegando devagarzinho, e com isso a gente vai tendo a oportunidade de ouvir Deus, de falar de Deus, de sermos instruídos. Hoje eu tenho uma palavra de instrução para a tua vida, uma palavra de ensino, como é todas as vezes que nós estamos por aqui. Sempre Deus está nos instruindo alguma coisa, sempre Deus está nos ensinando alguma coisa, e isso é de uma valia assim, muito grande, é muito gostoso saber que Deus nos ama, é muito gostoso saber que Deus está conosco. Hoje, quarta-feira, dia 11, hoje, quarta-feira, na Igreja Restauração e Vida, nós temos Noite do Triunfo, um tempo de adoração, um tempo de servir a Deus, um tempo de buscar ao Senhor, e isso é muito bom, né? A Tânia também chegando aí, Deus abençoe você, Tânia, foi muito bom ter você na casa do Senhor, né? No meio de nós, no meio da nossa família, da família Restauração e Vida, foi muito bom ter você domingo lá, né? Junto com a sua mamãe. Isso é muito lindo, é muito gostoso, né? Deus abençoe sua vida. Obrigado por estar aqui com a gente. E então é isso. Então Deus tem cuidado de nós de uma forma tão especial, tão maravilhosa. E hoje eu quero falar um pouquinho, né? Na verdade, eu quero continuar falando um pouquinho sobre o que a gente falou ontem, aqui no capítulo de número 16 de João, Evangelho conforme escreve João. João como eu disse, o Evangelho de João é bem poético. O Evangelho de João é um evangelho bem voltado para a comunidade, bem voltado para a igreja. Ele enfoca o sacrifício de Jesus, ele enfoca o amor de Jesus, né? Ele deixa tudo isso muito claro. É muito gostoso ler o Evangelho de João. Sempre quando alguém me fala sobre ler a Bíblia, que está com vontade de começar a ler a Bíblia, que não teve oportunidade de ler e coisa e tal, eu sempre digo para a pessoa começar pelos Evangelhos, e se possível começar pelo Evangelho de João, que é um evangelho muito gostoso da gente ler, porque você percebe, você sente o amor de Deus através das palavras que João escreve. Então João, ele tem uma forma muito linda de escrever, né? Então ele começa o evangelho assim, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, né? Então olha que coisa linda. Ele começa declarando a divindade de Jesus, né? Ele não deixa dúvida sobre isso, né? Ele sabia que naquela época muitas pessoas por ali, algumas seitas, questionavam a divindade de Jesus, questionavam se Jesus era Deus de verdade, ou se era só mais um profeta daqueles que já tinham aparecido por ali, né? Como é hoje algumas seitas, como você vai conversar com um testemunha de Jeová, ele vai dizer para você que Jesus não é Deus, que Jesus foi apenas um profeta, ou no máximo filho, mas não é Deus, né? Então
Então ele começa dizendo assim, né? Ele começa: no princípio era o verbo, né? Era a ação de Deus, era a ação de Deus. Deus agia através do verbo. Jesus é ação, e o verbo estava com Deus. Então ele dizia assim: a ação, Jesus já estava com Deus antes mesmo da criação, já existia, Jesus já estava com Deus, e o verbo era Deus. Então aqui ele reafirma a divindade de Jesus, né? Então ele não deixa dúvida, ele faz: todas as coisas foram feitas por ele. Então ele diz assim, né, o que Paulo fala lá, quando ele diz, né, por ele, para ele são todas as coisas, né? Então ele deixa isso tudo muito claro. Então é muito gostoso o Evangelho de João. Mas João, ele é muito sincero, ele é muito verdadeiro, ele lança aquilo que veio ao coração de Jesus, ele escreveu cabalmente. E ontem a gente leu aqui, no capítulo 16, no verso de número 33, a gente leu algo muito forte, né? Que diz assim: tenho-vos dito isso. Isso é uma declaração de Jesus, isso é Jesus falando, isso não é João falando, isso é Jesus falando. Jesus estava ali conversando com algumas pessoas, respondendo algumas coisas, né? Fazendo um questionamento ali. Ele estava dando as últimas instruções para os seus apóstolos, né? Para os discípulos. Então Jesus estava explicando ali no final, e ele vem com esse versículo no final, dizendo assim: olha, eu tenho dito isso para vocês, para que em mim vocês tenhais paz. Aí ele diz assim: olha, no mundo vocês terão aflição. Mas ele diz assim: mas vocês procurem ter bom ânimo, porque eu venci, né? Então, eu venci o mundo. Então, o que Jesus estava anunciando? Jesus estava anunciando que nada seria muito fácil. E eu quero dizer para você que a nossa vida não vai ser fácil. Não é a proposta do Evangelho, não é que eu e você tenhamos uma vida fácil. Não, não. Isso aí sim a gente pode, isso a gente tem que correr atrás, a gente tem que batalhar tudo para ter a vida o mais tranquila possível. Mas não é essa a proposta do Evangelho. Ele não vem dizendo assim: olha, se você me seguir, vocês não terão mais problemas. Se vocês me seguirem, vocês não terão mais aflições, vocês não terão mais dificuldades, não passarão mais por lutas. Sabe aquela frase: venha para cá e pare de sofrer? A gente via aí, tinha uma igreja aí alguns tempo atrás, existe a igreja até hoje, né, que ela escrevia no muro. E é interessante que onde eu tinha um escritório alguns anos atrás, na frente foi uma igreja dessa denominação, e no muro dessa igreja, então eu lia isso todo dia, estava escrito: venha e pare de sofrer. Mas na verdade essa é uma proposta que Jesus não fez, essa proposta para ninguém. Jesus nunca fez uma proposta dizendo: venha e pare de sofrer. Ao contrário disso, ele estava dando as últimas instruções ali para os seus apóstolos, para os seus discípulos, ensinando, conversando, batendo um papo com eles sobre o que seria o futuro, como seria as situações, o que eles iriam passar, né? Quando ele fosse para o Pai. Então ele disse assim: olha, vocês não esperem coisas boas, vocês não esperem só coisas boas, vocês esperem que no mundo vocês vão ter aflições. Ele estava querendo dizer: durante a vida de vocês vão passar por lutas, vocês vão passar por dificuldades. E o que é aflições? Qual é essas aflições que Jesus está falando? Ele está falando em tempo de agonia, né? Tem tempo que a gente fica passando por agonia mesmo, o nosso coração está agoniado, a gente fica muito sem saber o que fazer, sem que posição tomar. Há tempo na nossa vida que vem uma angústia, né? Nós vivemos tempo de angústia, vivemos tempos de tribulações, sabe? Aquele tempo que você está atribulado, parece que nada do que você faz, nada do que você quer dá certo, parece que as coisas saem todas do lugar e a gente não consegue mais viver em paz.
Mas aí ele diz assim, olha, eu tenho falado isso para que em mim vocês tenhais paz. Ele estava falando que no mundo as pessoas iam ter aflições, nós íamos ter dificuldade, tempo de angústia, tempo de tribulações, tempo de batalhas, mas ele disse assim, olha, tem um lugar de paz, tem um tempo de paz, tem um lugar onde vocês podem chegar e encontrar refúgio para esse tempo de dificuldade. Jesus nunca prometeu que nós não teríamos problema. Jesus nunca disse assim, olha, eu vou aplanar, sabe? Tem uns hinos por aí, umas coisas que pessoas cantam, que diz assim, Deus vai na frente, quebrando barreiras, Deus vai na frente, abrindo caminhos, Deus vai na frente. Às vezes não é bem assim que acontece. Às vezes Deus só diz assim, olha, eu não vou tirar a barreira, eu não vou tirar a dificuldade, mas eu vou estar com vocês, para que vocês possam passar por essa dificuldade. Há momentos nas nossas vidas, queridos, eu quero dizer isso aqui para você, quero deixar essa declaração de Deus para a sua vida. Há momentos na sua vida que Deus não vai poder tirar a dificuldade. Deus não vai poder tirar o momento da aflição. Deus não vai poder tirar a tribulação. Deus não vai... Deus não vai aplanar o caminho. Deus vai deixar do jeito que é, sabe por quê? Porque se você não passar por aquilo ali, você nunca vai crescer, você nunca vai aprender, você nunca vai se fortalecer. Parece que é algo mal, parece que é algo doloroso, mas é necessário. E nós estamos na nossa vida espiritual, numa vida de crescimento, nós precisamos crescer. Deixa eu dizer para você, eu quero declarar algo aqui para você muito forte para a sua vida. Talvez coisas que Deus já te prometeu, Deus ainda não pôde te dar, porque você ainda não cresceu espiritualmente, porque você ainda não encontrou, você não alcançou a estatura que Deus precisa, a estatura espiritual que Deus precisa para poder te entregar aquilo que Ele prometeu. Quando um dos meus, os dois, né? Mas por último, o meu filho Gustavo, ele pedia muito um carro. Quando ele tinha 16, 17 anos, ele já falava que quando ele tivesse 18 anos ele queria um carro, que ele precisava de um carro, e ele já escolhia carro. E quando ele foi chegando perto da idade, ele já ficava dizendo, pai, me ensina a dirigir, deixa eu experimentar, deixa eu fazer como é que é. E eu sempre dizia para ele, não, você só vai pegar no volante de um carro, pelo menos comigo, do lado, no dia que você estiver habilitado, quando você já tiver idade, para eu poder te dar um veículo, um carro, e também você ter idade para tirar a sua habilitação. E com ele, principalmente, aconteceu exatamente isso. O Gustavo só começou a dirigir quando ele estava habilitado. Quando ele completou 18 anos, que depois que ele tirou a habilitação, nós fomos comprar um carro para ele. Então, nós tivemos o privilégio de poder dar um carro para ele. Mas quando nós demos o carro? Nós demos o carro quando ele tinha maioridade para isso e quando ele tinha carteira de habilitação para poder dirigir o carro. O carro foi tirado em nome dele. O carro era dele, porque agora ele podia, ele tinha autoridade, ele tinha condições de ter um carro, porque ele tinha idade e era habilitado para isso. Olha, isso tem um ensino espiritual para a nossa vida. Isso tem um ensino da parte de Deus para nossas vidas. Sabe, tem coisas que a gente está pedindo, que a gente está clamando, que a gente está buscando em Deus, mas e Deus não dá. E a gente diz, Senhor, mas o Senhor prometeu, o Senhor falou que ia me dar, o Senhor disse que... Aí você pode tirar... Como exemplo, enquanto o Gustavo não tirou carta, eu não dei o carro. Não importava que ele já tinha 18 anos, mas ele ainda não estava pronto. Pronto só quando ele estivesse habilitado. Deixa eu dizer para você, Deus está esperando você estar habilitado para ele poder colocar nas tuas mãos aquilo tudo que ele prometeu. Não, ele não vai falhar, ele não mentiu para você, ele não está querendo te enganar, ele não fez promessas que ele não vai cumprir. Não, mas Deus é um Deus responsável.
ele sabe a hora certa que ele pode colocar isso na sua mão. Porque lá em Efésios, no capítulo 4, a gente vai ver que Deus usa o apóstolo Paulo para falar algo muito interessante. E eu quero até ter a oportunidade de ler com você aqui. É muito interessante o que Paulo fala no livro de Efésios, no capítulo de número 4. Ele diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, o preso no Senhor, que andeis como digno na vocação com que foste chamado. E ele diz assim, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamado em uma esperança para a vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. E pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Olha que lindo. Ora, isto ele subiu, que é senão também antes tinha descido as partes mais baixas da terra, aquele que desceu e também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Aí ele diz assim, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, querendo, olha aqui a palavra-chave, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O que Deus estava falando aqui? O que Deus está falando através do apóstolo Paulo? Ele está dizendo assim, eu estou aperfeiçoando os santos. Então ele diz assim, eu dei um para os profetas, eu dei um para apóstolos, eu fui dividindo, eu fui separando os dons, mas conforme a necessidade para aperfeiçoamento dos santos. E a palavra para você hoje é, no mundo tereis aflições, mas as aflições não é para te matar, as aflições não são para te destruir, as aflições são para aperfeiçoamento dos santos. Você vai sair dessas aflições muito mais fortalecido, muito mais capacitado do que quando você entrou. Você vai sair desses momentos de tribulações, fortalecido, capacitado por Deus, porque Deus está aperfeiçoando você segundo a necessidade dele. Deus precisa de uma mulher forte, Deus está precisando de um homem forte, então ele não vai colocar um menino, ele não vai colocar uma menina. Deus está precisando de um homem corajoso, de uma mulher de coragem, porque ele diz que ele não deu o espírito de covardia, mas deu espírito de coragem. Então Deus não nos vai colocar na linha de frente, em frente da batalha, enquanto nós não formos homens de coragem, mulheres virtuosas, mulheres de coragem. Então não reclame porque Deus não te deu. Pergunte a Deus, Senhor, o que é que está faltando em mim para que o Senhor possa entregar nas minhas mãos aquilo que o Senhor me prometeu. Amém? Então receba essa palavra para a sua vida. Receba essa palavra. Deus está em busca de homens e mulheres corajosos, mas Ele está aperfeiçoando essas pessoas, porque Deus não entrega nada no tempo errado. Quando você questionar Deus sobre a demora daquilo que vem para a sua vida, diga antes de questionar, Senhor, por que ainda eu não recebi? O que falta em mim para receber do Senhor as suas promessas? Eu tenho certeza que Deus está aperfeiçoando você, porque no tempo certo Ele vai colocar nas tuas mãos tudo aquilo que Ele te prometeu. Amém? Receba essa palavra. Tudo que Deus te prometeu, Deus vai colocar nas suas mãos. As aflições não são para a nossa derrota. Deus não quer colocar aflições na sua vida para você ser derrotado. Deus quer colocar aflições na sua vida para que você seja aperfeiçoado. Amém? O mesmo Deus que permite é o mesmo Deus que guarda.
Guarda isso no seu coração. O mesmo Deus que permite que você passe por aflições é o mesmo Deus que vai guardar você no período das suas aflições. Por isso ele diz: em mim tenhais paz. Vocês vão passar por aflições. Eu vou permitir que vocês passem por aflições, mas passem por aflições com bom ânimo, acreditando que aquele que permite também te guarda. Amém? Então não deixe de acreditar nisso. Aquele que permite as aflições da sua vida é o mesmo que vai guardar a sua vida, porque ele está fazendo isso não é para a sua derrota, é para o seu aperfeiçoamento. Amém? Eu não sei se você costuma fazer isso, mas quando você vai numa academia e você precisa fazer um treino, se você for numa academia séria, o personal, ele vai ficar ao seu lado. Ele vai ficar ao seu lado, porque ele sabe que você está fazendo um esforço. Logo no começo, você não tem capacidade para aquilo. Os seus músculos não estão prontos para aquilo. Você não está ainda preparado para fazer aquele exercício. Então é natural que aquele personal fique do seu lado, observando para ver se você está fazendo certo, se você não está colocando mais esforço do que precisa, se você não está fazendo o exercício de maneira errada que venha te prejudicar. Sabe por quê? Porque o exercício que ele está te dando não é para você se prejudicar, é para você se fortalecer, é para você melhorar o seu condicionamento físico, não é para você ser derrotado. Eu lembro que há um tempo atrás eu decidi que eu ia fazer algumas corridas, eu não ia só caminhar, eu ia correr. E eu comecei a correr, e logo eu percebi que o meu joelho começou a dar problema, eu percebi que o meu tornozelo começou a dar problema, eu percebi que eu sofria com aquilo. Aí eu fui procurar uma pessoa que entendia mais da área, e ele disse assim: olha, Abimael, é bom que você tenha uma pessoa que te ensine como pisar, ensine a pisada certa, que te oriente a comprar um tênis segundo a sua necessidade, para que você faça tudo isso e não seja prejudicado, para que isso seja o bem e não seja o mal para você. Deixa eu dizer para você, por isso que Jesus diz assim: no mundo vocês terão aflição, mas em mim tenhais paz. Sabe o que ele estava querendo dizer? Eu vou ser o personal de vocês, eu vou deixar vocês fazer esforços, eu vou deixar vocês passarem por luta, eu vou deixar vocês passarem por tribulações, mas fica tranquilo, eu estarei do lado, vocês não farão nada, não darei peso que vocês não possam suportar. Então, fique firme. O que Deus quer com você é que você fique cada dia melhor e que você se aperfeiçoe em Cristo Jesus. Amém? Então, eu quero encerrar aqui e orar com você, agradecido por você estar aqui, mas guarde isso, guarde isso. Deus vai permitir que você passe por aflições, Deus vai permitir que você passe por tribulações, Deus vai colocar você no equipamento onde você vai fazer muito esforço, mas fique em paz, Ele estará do seu lado e Ele não vai dar carga maior e não vai deixar que nenhum esforço que você esteja fazendo seja prejudicial para a sua vida. Ele está com você, Ele cuida de você. O Deus que permite é o mesmo Deus que guarda. Pai, no nome de Jesus, eu adoro o Senhor. Na beleza da tua santidade, eu glorifico o teu santo nome, eu exalto o teu santo nome, eu agradeço a Deus por cada vida que está aqui conosco, Senhor, eu glorifico o teu santo nome porque o Senhor tem cuidado de nós, o Deus que permite que nós passemos por aflições, é o mesmo Deus que diz que no Senhor nós teremos paz, e é o mesmo Deus que nos orienta para que nós, de alguma forma, façamos isso animados, façamos isso com coragem, façamos isso com ousadia, olhando, Senhor, para o Senhor, que é autor e consumador da nossa fé. A paz de Deus, que excede todo entendimento, que
guarda a nossa mente e guarda o nosso coração. É nela, em Cristo Jesus, que nós acreditamos. Que Deus, em Cristo Jesus, te abençoe, que você tenha um final de dia extraordinário, uma tarde poderosa na presença do Eterno. Eu quero convidar você para estar conosco hoje às 20 horas, na Igreja Restauração e Vida. Nós teremos um grande culto, Noite do Triunfo. É um tempo de alinhamento, é um tempo de envio, é um tempo de destravamento, onde Deus destrava e nos anuncia destino. Ele nos direciona, coloca no caminho para um destino poderoso, para que nós possamos anunciar o reino de Deus, pois é chegado o reino de Deus. Amém? Um beijo enorme no seu coração. Vou fazer um print aqui, você já sabe, live fica gravada e você tem a oportunidade de compartilhar isso com outras pessoas. Amém? Posso pedir para você encher esse lugar de coraçãozinho, encher essa tela de coraçãozinho, para a gente fazer um print bem bonito, ficar algo bem bacana, bem bonito, isso, obrigado, Deus abençoe sua vida, vamos encher de coraçãozinho, vamos movimentar a live, porque quanto mais a gente movimenta, mais o Instagram ele passa para outras pessoas e mais pessoas acabam participando disso. Amém? Que lindo, lindo, gente, eu amo vocês de paixão. Amo vocês de paixão, vocês são uma bênção. Tchau, tchau. Até a noite.